Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao o nosso canal Matemática Real com o professor Raí Siqueira, e hoje nós vamos trabalhar sobre fatoração de polinômios. Para nós entendermos fatoração de polinômios, evidentemente precisamos saber o que é um polinômio e o que é uma fatoração. Um polinômio é uma expressão matemática formada por números e letras, e esses números e letras, ao serem unidos por uma multiplicação, são denominados como monômios. Por sua vez, cada monômio unido por uma soma ou subtração são chamados em seu conjunto como polinômio. Já a fatoração é você fatorar em fatores que são comuns na matemática qualquer coisa que seja. E quando nós estamos nos referindo a polinômios, nós podemos colocar fatores comuns que são ora letra, ora números. De tal maneira que vocês vão ver aqui, no primeiro caso de fator comum em evidência, que nós estudaremos agora, que inclusive esse, como eu já falei, é o primeiro caso. Nós teremos outros casos de fatoração de polinômios, e esses casos vão compor uma playlist, que ao final de todo o estudo dos casos de fatoração que são mais comuns, nós teremos exercícios falando sobre ele. Para que isso seja possível, eu preciso da ajuda de vocês, que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem um like, ajudem a compartilhar e principalmente, pessoal, assistam o vídeo por completo, para que só assim vocês consigam entender de fato o que é uma fatoração de polinômios, certo? Então vejam só, como eu já havia dito, o primeiro caso é o fator comum em evidência. Esse fator comum em evidência pode ser número ou letra, de tal maneira que nós vamos ver dois exemplos que evidenciam isso que eu acabei de falar. Vejam só, como nós temos aqui neste primeiro caso 12x mais 6y menos 9z, percebam que as variáveis elas são diferentes. Então não será possível colocar esse fator sendo uma letra, porque todas as variáveis aqui, todas as letras, elas são diferentes. Porém, se vocês perceberem, o 12, o 6 e o 9, eles têm algo em comum. Eles são divisíveis ou eles são múltiplos de um mesmo número. Que número é esse? Sabendo multiplicação, nós podemos evidenciar logo que esse número é o 3, até porque esse 3 ficará aqui fora de parênteses. E nós faremos da seguinte maneira: 12 dividido por 3 dá 4. 4 o quê? X, que é o que está aqui acompanhando. Mais 6 dividido para 3, nós temos 2. 2 o quê? Y. Menos 9 dividido para 3 é 3. 3 o quê? Z. Até porque 3 vezes 3 é 9. E 9 é o que a gente chama de quadrado perfeito. Isso é uma coisa que eu falo só para acrescentar no aprendizado de vocês. Vejam só. Esse foi o caso onde nós podemos colocar o fator comum em evidência sendo um número. Terá outros casos, como esse que vocês verão agora, que o fator em evidência, para ser colocado em evidência, não será possível colocar um número. Por quê? Neste exemplo, nós temos 2a ao quadrado b mais 3a à terceira c menos a à quarta. Percebam que aqui os coeficientes 2, 3 e 1, que vem aqui, embora não venha escrito, mas nós devemos entender que é o número 1, eles não têm nenhum número que dá para dividir esses três ao mesmo tempo. Sabendo disso, nós partiremos para olhar as letras que compõem esse polinômio. Se vocês perceberem, nós temos aqui a ao quadrado b, a à terceira c, menos a à quarta. Isso é evidente. O que é possível fazer? É possível que nós consigamos perceber que há uma coisa em comum, embora ela não venha visivelmente evidente. Sabendo disso, para que a gente possa saber como fazer essa fatoração, é preciso nós sabermos algumas propriedades. Neste caso, nós vamos utilizar as propriedades da potência de mesma base, que inclusive nós temos aqui no canal uma playlist falando sobre potência e propriedades das potências, que vocês podem vê-los para que vocês consigam entender isso daqui. Qual é a propriedade da potência que a gente vai utilizar basicamente? É aquela que diz da multiplicação de potências de mesma base, que a grosso modo ela diz somente
quando nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes, de tal maneira que eu posso fazer isso. Vejam só, esse 2a ao quadrado b, posso repeti-lo, 2a ao quadrado b, mais 3, esse a, a terceira, pode ser escrito desta maneira, a ao quadrado vezes a. Porque se a potência de mesma base, a propriedade da potência de mesma base me diz que eu repito a base e somo os expoentes, se eu repetir aqui o a e somar o 2 que tem aqui com o 1 que tem aqui, embora ele não venha escrito, mas existe, eu terei 2 mais 1 é 3, então eu fico com a terceira, que é o que está aqui, se vocês perceberem. Menos a quarta pode ser escrito como a ao quadrado vezes a ao quadrado, certo? Então vejam só, nós temos aqui essa expressão. E se vocês perceberem, tem um elemento que ele se repete em todas elas, em todos esses monômios que compõem um polinômio. Vejam só, a ao quadrado aqui, nós temos a ao quadrado aqui e também temos aqui. Se ele se repete em todos esses monômios que compõem um polinômio, eu posso colocá-lo em evidência. E quando nós fazemos essa colocação em evidência, basicamente nós estamos fazendo nada mais nada menos do que uma divisão. De tal maneira que fica assim. A ao quadrado, o parênteses, perdão, vamos fazer aqui para que vocês entendam melhor. A ao quadrado, o parênteses, então vejam só. Eu vou dividir aqui por A ao quadrado. Se eu dividir isso sabendo que entre esse número e essa letra, e esse A ao quadrado e essa outra letra, existe multiplicação, eu posso fazer somente isso, porque é permitido dividir. É como se eu dividisse A ao quadrado dividido por A, fica 1. 2 vezes 1 vezes B, que dá o próprio 2B. Que aqui está, 2B. Mas, aqui eu posso fazer da mesma maneira. Dividir por A ao quadrado, que eu faço isso daqui. Dividindo esse A ao quadrado, eu fico somente com 3A. Aqui está, 3A. Menos a mesma coisa eu posso fazer aqui, A ao quadrado. Sabendo disso, nós fazemos, elimino esse, como vocês quiserem chamar, ou eliminar ou dividir, que você vai estar fazendo a mesma coisa, eu terei somente aqui o A ao quadrado. Fecha o parênteses. E aqui nós temos a forma mais fatorada possível deste polinômio. Se vocês perceberem, se eu pegar esse A ao quadrado e multiplicar por esse 2B, eu vou encontrar 2A ao quadrado B. Da mesma maneira, se eu pegar e multiplicar por todos esses monômios que estão dentro de parênteses. A mesma coisa acontece nesse exemplo anterior que eu citei. Por isso, pessoal, espero imensamente ter colaborado com o aprendizado de vocês e reforço mais uma vez. Se inscrevam no canal, deem um like e ajude a compartilhar. E até a próxima.